Olá, boa tarde. A gente vai gravar mais um vídeo hoje. Obrigado você que se inscreveu aqui no canal. Graças a Deus o canal tem crescido e eu sou grata, né, cada um. Que esse canal venha a ser uma bênção na sua vida. E nessa tarde, antes de eu começar o resumo do livro, a gente vai falar um pouquinho na palavra de Deus, porque a nossa vida, então você que está tendo esse anseio, né, de querer uma mudança na sua vida, e muitas vezes você não tem tempo de ficar lendo livro, então você vem aqui no YouTube, né, buscar resumos, e desse resumo você já tira uma ideia para você pôr em prática, né. Então é justamente isso que o canal aqui ele faz, é trazer um resumo de um livro para onde a gente tente pôr em prática, né. E Deus é quem põe em nós essa vontade da gente querer ser transformado, né? A palavra de Deus diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então é o próprio Deus que nos impulsiona a querer evoluir, a querer mudar a nossa mente, né? E os livros, eles estão aí para isso, né? Se a gente procurar bons livros, eles ajudam muito na nossa transformação. E aqui diz no capítulo 2, a origem de um milagre da manhã, nascido do desespero. O desespero é matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William Burroughs. Então ele fala do desespero aqui, uma citação, né? Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Tony Robbins. Então, o autor, no capítulo 2, ele vai falar o que aconteceu com ele, né? No capítulo 1, ele conta sobre o acidente que ele teve. E aqui no capítulo 2, ele fala... E aqui no capítulo 2, ele vem falar do que aconteceu com ele, que foi na vida dele financeira. Ele diz que ele teve... Ele fala assim: tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço 2 vezes em minha relativamente curta vida. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores. Então ele fala que ele teve 2 fundos dos poços, né, que ele ficou, e aqui ele vai falar esse. Ele diz que ele é muito grato porque ele pôde ajudar as pessoas em meio a isso que ele passou. Aí ele fala do primeiro fundo do poço dele, que foi no acidente. E aqui ele fala do segundo fundo do poço, que foram afundado em dívidas e profundamente deprimido. Então, o que aconteceu foi que ele tinha uma empresa e ele ganhava muito bem na década de 1930. E aí teve nos Estados Unidos uma grande depressão da década de 1930. Teve uma queda, né, na questão financeira nos Estados Unidos, e isso atingiu ele. E ele conta que nesse tempo ele estava noivo e tinha acabado de comprar a casa dele. Aí ele diz aqui: da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente eu não podia pagar as minhas contas. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casa, estava noivo e planejávamos ter nosso primeiro filho. Então ele ficou atolado em dívidas e hipoteca atrasada. Pela primeira vez na vida fiquei gravemente deprimido, porque as dívidas foram piores do que a morte. Aí ele fala assim que esse período de dívida dele foi pior do que ele ter passado pelo acidente, porque no período que ele se recuperava do acidente, ele estava cercado de pessoas. E no período da dívida, ele diz que o período das dívidas foi mais difícil do que o acidente, porque no acidente ele tinha pessoas para ajudar ele, nas dívidas não, era só ele e Deus ali, né? E aí ele fala que ele falou com um amigo dele, e aí esse amigo dele, o John Berghoff, me disse que sempre se sentia... que sempre que se sentia estressado, sobrecarregado, ele ia dar uma corrida, e essa corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza. Falei para John: odeio correr. Aí o John, que é o amigo do autor, disse:
O que você odeia mais, correr ou a situação em que se encontra? Aí ele diz que ele estava desesperado, então ele foi dar uma corrida. E aí, nesse tempo que ele deu uma corrida, ele teve uma ideia de desenvolvimento. Ele ouviu um áudio de John Rohn. Aí já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes sem de fato assimilar o que escuta, até que um dia finalmente faz sentido para você. Então seu nível de sucesso raramente excenderá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Então ele entendeu que para ele voltar a ter sucesso, ele tinha que mudar, ele tinha que trabalhar no desenvolvimento dele pessoal. E nessa etapa do desenvolvimento dele, ele procurou um horário para que ele fizesse isso. E aí, por ele ser coach, ele fez as atividades como meditação, afirmações, manter um diário, visualização, leitura e exercícios. Então ele dividiu o horário dele em minutos, né? E cada minuto era para uma coisa, um minuto para afirmação, um minuto para diário, um minuto para visualizações e para exercício. Aí ele conta aqui que ele fez, a primeira vez que ele fez o diário dele, ele escreveu pelo que ele era grato. Aí ele disse que quando ele começou a escrever pelo que ele era grato, né, ele sentiu que a depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim, diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais era grato melhorou o meu humor. Eu me sentia grato. Então esse exercício aqui eu já fiz, é muito bom. Você ter uma lista de gratidão, né? É bem simples e melhora bastante assim a nossa visão, né, sobre a vida. Aí eu faço isso, eu tenho a minha lista, eu escrevo pelo que eu sou grato. E é sempre bom a gente estar sempre colocando algo, né, na nossa lista e lendo ela, porque todo dia tem algo pra gente agradecer. E aí foi o que ele fez. Aí ele disse que de repente, ao longo das semanas seguintes, continuei a acordar às 5 da manhã e a seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. Então ele disse que o milagre da manhã, né, muitas pessoas começaram a fazer. E aí ele conta que ele teve uma transformação na vida dele e que ele compartilhou com outras pessoas. A mudança que ele teve na vida dele, ele compartilhou para outras pessoas, compartilhou para os clientes dele de coach. E assim termina o capítulo 2, tá? Aí no próximo vídeo eu faço o capítulo 3 e eu vou deixar escrito aqui os passos que você também, se você quiser fazer, você pode fazer. Eu vou colocar na descrição do canal, porque esse livro não é só para você ler, é para você ir lendo e praticando, tá bom? Então eu vou escrever assim o que ele fazia nessa 1 hora, né? Que eram as afirmações, visualização, manter um diário e os exercícios. Aí, para você que tem o hábito também de querer ter uma comunhão maior com Deus, nessa hora você também pode tirar um tempo para você ler a palavra de Deus, para você orar. E aí depois você faz suas afirmações. Eu faço as minhas afirmações usando versículos bíblicos, porque eu acredito na palavra de Deus, que ela vai nos transformando. E as afirmações bíblicas, elas são promessas, então elas se realizam na nossa vida. As minhas afirmações são assim que eu faço, tá bom? E aí eu vou deixar escrito aqui na descrição. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Uma boa semana a todos. E novamente, muito obrigada quem tem assistido os vídeos. Eu espero que esteja somando na sua vida, tá bom? Se Deus permitir, até o próximo vídeo.